Nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre a resolução dos exercícios do trabalho 1, tá? Da disciplina de matemática elementar. Bom, antes de começar a falar da resolução em si, esse trabalho foi pensado da seguinte forma. A primeira parte é uma questão mais assim do ponto de vista conceitual, para você explicar os conceitos que está sendo exigido e tudo mais. É óbvio que essa explicação poderia ser feita de forma descritiva, mas eu esperava, né, que vocês envolvessem questões de demonstração matemática, né, porque são coisas que a gente viu na disciplina, e vocês têm condições totais de fazer. Então eu vou considerar as respostas que vocês escreveram, mesmo que não usaram por nenhum tipo de demonstração, uma semi-demonstração, que assim seja, eu vou considerar, mas aqui eu vou comentar com vocês o que eu considero que seria uma resposta mais ideal, tá? Então, na primeira questão, ó, suponha que t seja um número irracional. Explique por que 1 sobre t também é um número irracional. Olha, não basta simplesmente aqui dizer, se t é, 1 sobre esse número também é. Aí não basta, porque precisa de uma explicação consistente. Via de regra, né, como nós vimos aí no trabalho com números irracionais, muitas das demonstrações, os argumentos e tudo mais, a gente usa a ideia da redução ao absurdo, né? Então, nessas duas questões, tanto na A quanto na B, seria essa a ideia. Vou comentar um primeiro, tá? Então, deixa eu trazer ele aqui. Bom, veja só, sendo t um número racional, eu vou tomar aí dois números inteiros p e q, tá? Como t é irracional, t é diferente de p sobre q. A gente já viu isso, né? Porque sendo t irracional, ele não pode ser escrito como a divisão de dois números inteiros, tá? O que eu vou fazer aqui nessa inequação? Ó, eu vou só trabalhar em cima dela. Então, primeiro, ó, vou aqui multiplicar ambos os lados por q, para cancelar esse q aqui. Ó. Então, multipliquei ambos os lados por q. Então, a gente chegou aqui qt igual a p. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou agora dividir ambos os lados por p, tá? Para simplificar esse p aqui. Então, dividindo os lados por q, eu cheguei que qt sobre p é diferente de 1. E eu vou multiplicar agora ambos os lados dessa equação aqui por 1 sobre t. Então, vou multiplicar ambos os lados aqui por 1 sobre t. Então, o que vai acontecer? Esse t aqui vai ser cancelado entre aspas, né? Porque senão é o termo certo da gente usar. Então, q vezes t sobre p vezes 1 sobre t vai ser diferente de 1 vezes 1 sobre t. Fazendo a operação aqui, ó, a gente chega que q sobre p é diferente de 1 sobre t. Então, olha só como é importante isso. Ó. Se t é um número irracional, ele é diferente da divisão de dois inteiros. Nós chegamos aqui, ó, que sendo t um irracional, 1 sobre t também é diferente da divisão de dois inteiros, que no caso são os inteiros inversos. É o inverso aqui, né? P sobre Q, Q sobre P. Agora nós vamos usar a ideia de redução por absurdo. Olha, vamos considerar que 1 sobre t, sendo t irracional, é igual a 1 sobre a Q sobre P, sendo Q e P números inteiros. Vamos considerar que fosse igual, tá? Isso vai levar, então, que t é igual a p sobre q. Tá? Ou seja, a gente fazendo... É como se eu fizesse a mesma ideia aqui, mas de trás para frente, usando uma equação ao invés de uma equação. Tá? E isso é um absurdo, porque a gente viu que t é irracional. E t não pode ser escrito como p sobre q. Portanto, a gente conclui que 1 sobre t também é um número irracional, porque ele não pode ser escrito como dois números inteiros. Divisão de dois números inteiros. Ok? Simples e tranquila aqui essa questão número 1. Vamos ver agora a letra B. Ó. Explique por que a soma de um número irracional com um número racional é um número irracional. Da mesma forma, os alunos argumentaram, escreveram e tudo, mas poucos pensaram uma explicação matemática para isso. Né? Eu até vou considerar alguma coisa, mas era importante trazer a explicação matemática. Tá? Bom, vamos ver aqui. Vamos inicialmente supor, né, que a soma de um racional e um racional seja um número racional. Então, ó, nós vamos pensar aqui, usar a ideia de redução ao absurdo. Né? Sempre que a gente envolve número irracional, esse é um bom recurso para estar
provando, demonstrando, explicando essas questões. Então, então nós vamos supor inicialmente que um racional mais um irracional dê um racional, ok? Bom, um número racional ele pode ser escrito da forma A sobre B, sendo A e B números inteiros. O número irracional aqui, a gente sabe que ele não pode ser escrito dessa forma, então vou chamar ele de x, tá? E vamos imaginar que o resultado disso dê um número racional também, ou seja, que pode ser escrito no formato m sobre n, tá? Então, dessa forma, a gente teria a seguinte equação, a seguinte identidade, que a sobre b mais x é igual a m sobre n. E a gente quer ver aqui, no caso, o x, né? Que é um número racional. Será que isso é verdade? Né? Bom, vamos trabalhar em cima dessa equação aqui. Vou subtrair a sobre b dos dois lados para a gente obter só o x, né? Que na nossa hipótese ele é um número irracional, tá vendo? X pela nossa hipótese ele é um número irracional, tá? Então, subtraindo a sobre b dos dois lados, a gente chega que x é igual a m sobre n, que é racional, menos a sobre b, que é racional. Tá? Fazendo o MMC aqui, de NB, e somando aqui, a gente vai subtrair fração. A gente já viu isso, como que faz em algum vídeo ali anterior, tá? Então, a gente vai ter, tomando aqui o MMC de NB, aqui eu vou multiplicar por N, aqui eu vou multiplicar por M, aqui eu vou multiplicar por N. Então, a gente chega aqui, x igual a M sobre N menos A sobre B é igual a MB menos NA sobre NB, tá? Aqui o que eu nada mais fiz foi fazer soma de fração aqui, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês percebam, tá? N vezes B é um número inteiro, ok? Ele é o produto de dois inteiros. M vezes B e NA também são inteiros. E a diferença entre MB e NA também é inteiro. Então, se eu tenho um produto, NB, que está aqui, que é o denominador, que ele é inteiro, eu tenho uma diferença de dois inteiros, que a gente sabe que também é um inteiro. Isso lá nos vídeos de números inteiros. Tá? Olha o que aconteceu. A gente supondo que a soma de um racional e um racional for um racional, a gente chega numa contradição. A gente vai chegar que x é uma divisão de dois inteiros, o que não é possível, tá? Sendo x irracional, não é possível que isso aconteça. Então, logo, a soma de um número racional e um racional, ela deve ser irracional. Tudo bem? Então, esse é um caminho lógico aí para se argumentar sobre o problema desse exercício. A letra C dizia o seguinte: dê um exemplo de três números irracionais cuja soma resulte em um número racional. Olha, existem infinitas soluções para esse exercício, tá? Eu trouxe aqui uma dessas soluções. 2 raiz de 2, que é um número racional, mais menos raiz de 2, que é um número racional, mais menos raiz de 2, que é um número racional, é igual a zero, que é um número racional. Tudo bem? É óbvio, eu não fui nada criativo, né? Eu vi algumas respostas bem criativas no exercício e eu fiquei bastante feliz com isso. A letra D, essa é uma questão também bem interessante, bastante gente simples e interessante e que eu percebi muita dificuldade dos colegas. Explique por que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, sem somente ser B igual a zero ou B igual a A, tá? Então, algumas pessoas que viajaram, falaram um monte de coisa. Outras pessoas fizeram isso aqui, Tomando B igual a zero ou B igual a, o resultado da identidade fica. Então, a pessoa trocou, né, a B igual a zero e B igual a na identidade, chegou que A igual a e zero igual a zero, ok. Só que, assim, isso não explica por que acontece só quando B é zero e quando B é A. Aqui você mostra que quando B é zero, quando B é A, funciona. Mas por quê? Então, por que não é explicado? Tá? Outras pessoas expandiram cada lado da identidade, ok, e pararam nisso. Eu acho que essas duas partes aqui ele é um bom início para explicar o porquê desse exercício, mas muita gente parou aqui, tá? Então não tá correto. Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente explicar por que isso acontece, né? Vamos pegar aqui a nossa
a nossa... Deixa eu abrir aqui, ó, que eu não trouxe. Essa aqui é a nossa identidade, certo? Que ela só funciona quando o B é zero, quando o B for A. A gente verificou que, de fato, isso acontece quando o B é zero, quando o B é A. Eu vou abrir a primeiro lado da equação, ó. A gente vai chegar nesse resultado, é um produto notável. E aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado também é um produto notável, né? Diferente de dois produtos. Mas eu vou pegar agora e vou igualar, ó, esse cara aqui com esse cara aqui. Bom, então olha só, nós igualamos os dois. E eu vou fazer operações aqui, simples operações algébricas. Então, por exemplo, ó, eu já sei ó, que A ao quadrado aqui com esse A ao quadrado aqui vai cancelar. Por quê? Se eu somar A ao quadrado dos dois lados, vai zerar aqui e vai zerar aqui. Beleza? Então eu chego nessa equação. Eu peguei ó, e também somei B ao quadrado de todos os lados, para eu estar zerando esse cara aqui. Ó, somei B ao quadrado dos dois lados e zerei então o lado direito. B ao quadrado mais B ao quadrado, 2B ao quadrado. Então a gente cai nessa equação. Perceba que aqui eu posso pôr 2B em evidência. Então coloquei 2B em evidência. Então 2B vezes menos A mais B igual a zero. Aqui a gente tem o produto de duas coisas que fala que o resultado é zero. Bom, isso vai acontecer se esse cara for zero. Tá aqui, ó, se 2B for zero. Isso vai acontecer só se o B for zero. Tá? Ou se esse cara aqui for zero. Então tá aqui, ó, se menos A mais B for zero, tá? Aqui, ó, subtraindo B de ambos os lados, ó, a gente chega aqui A igual a B. Então, de fato, ó, algebricamente falando, esse cara aqui, ó, só essa relação aqui, ó, essa identidade aqui, só é verdadeira quando B igual a zero ou A igual a A, que é o que a gente já tinha visto aqui, ó, algebricamente. Certo? Olha lá, quando B é zero ou quando B for A. Então, aqui eu tenho uma explicação mais completa sobre esse exercício. Ok? Bom, vamos para o próximo. Letra E. Explique o significado da definição de valor absoluto. Olha, essa questão aqui era só pegar as notas de aula, né? A gente já viu, já trabalhou esse conceito, né? Então, a gente viu lá, né, que o módulo de A igual a A se A maior ou igual a zero ou menos A se A menor que zero. Isso significa duas coisas, né? Que o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Por exemplo, o módulo de 2 é 2. E que o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Então, por exemplo, o módulo de menos 2 é 2. 2 é o oposto de menos 2. Tranquilamente, só isso, não precisava de mais nada. Tá? E, por fim, a F, apresente um exemplo de intervalo aberto e um intervalo fechado, cuja interseção seja igual ao intervalo 2 e 5, que é fechado. Faça também a representação gráfica do seu exemplo dado. Tá? De novo, são infinitos cenários possíveis. Eu não sei se são infinitos, mas eu sei que são vários cenários possíveis. Um deles, que é o que, de novo, né, estou sendo menos criativo aí, é eu tomar o intervalo fechado 2 e 5, intersecção com o intervalo aberto 1 e 6. Veja, ó, intervalo fechado 2 e 5, intervalo aberto 2 e 6. Ó. A interseção vai me dar aqui o intervalo fechado 2 e 5. Tá? Então essa é uma possibilidade. Ok? Pode ter várias, eu não sei, né? Eu sei essa, né, que já responde ao exercício. Bom, os demais exercícios, 2, 3, e 4, 5, são mais técnicos. Então, é mais aplicar as técnicas que a gente estudou de resolução aí de exercícios e tudo mais. Tá? Então, o primeiro aqui é... Deixa eu ver aqui. Determinar os x que satisfazem essas equações. São 4 equações, 3 delas envolvendo valor absoluto. Tá? Então, vamos lá. A primeira, módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2 igual a 2. Veja, nós trabalhamos com essas questões, eu expliquei lá na aula síncrona, inclusive, gravei um vídeo só para abordar esse tema, né? Nós vamos ter que usar as propriedades das igualdades que a gente estudou, né, para resolver essa questão. Aqui no caso, a gente é aquela propriedade 8, né, uma parte dela. Só que aí, como aqui envolve a soma de dois módulos, naquele vídeo lá da aula síncrona, eu expliquei que a gente vai ter que entender o conceito de que quando eu escrevo módulo de x mais 1, geometricamente falando, eu quero saber a distância de x até menos 1. Quando eu escrevo aqui o módulo de x menos 2, geometricamente eu quero saber a distância de um certo x até 2. Tá?
Então, em outras palavras, essa equação significa o quê? Eu quero um x cuja distância dele até menos 1 mais a distância dele até 2 seja igual a 2. Tá? E aí eu expliquei naquele vídeo como fazer isso. Né? A gente divide em 3 etapas. Então, vou pegar aqui o intervalo. Pegar a etapa maior ou igual a 2, aí a gente tem que analisar o contexto. Né? Quem está com dificuldade nesse exercício, vai lá no vídeo que eu explico sobre essa questão, que foi o que eu dei na aula síncrona. Tá? Então, na primeira etapa, vou considerar aqui todo x maior ou igual a 2. Então, nesse caso, ó, se x maior que 2 aqui, esses caras sempre é positivo. Aqui, se x é maior ou igual a 2, também, ó, os caras aqui são sempre positivos. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. Pela propriedade que a gente estudou, mod num positivo é ele mesmo, né? Não é o seu oposto. Então, ficaria x mais 1 mais x menos 2 igual a 2. Equaçãozinha simples. Resolvendo essa equação, x é igual a 3 sobre 2. E aí eu expliquei também lá naquele vídeo que a gente tem que testar na equação, para ver se confere, tá? Então vamos testar 3 sobre 2 aqui na equação. Ó. Trocando x por 3 sobre 2, vai ficar módulo de 3 sobre 2 mais 1, mais módulo de 3 sobre 2 menos 2. Aqui, ó, módulo de 3 sobre 2 mais 1 é módulo de 5 sobre 2, que é 5 sobre 2. Aqui, ó, módulo de 3 sobre 2 menos 2 é módulo de menos meio. Módulo de menos meio é meio. Então, 5 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 6 sobre 2, que é 3. Ó. Então, não confere. Tá? Não conferiu. Então, esse cara x aqui não é solução para a nossa equação. Segunda etapa agora. Vamos pegar aqui, ó, o intervalo é menor que menos 1. Então, eu vou fazer a análise aqui. Ó. Se x for menor que menos 1. Professor, por que você não pegou menor ou igual? Porque se eu pegasse o menor ou igual, ó, menos 1, pegando só o igual, ó, menos 1 mais 1 é 0. Então, 0 é positivo. Então, daria um conflito, que seria positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Então, ó, vamos pegar só os menor que menos 1. Se aqui for menor que menos 1, esse módulo sempre é negativo. Aqui, se for menor que menos 1, esse módulo é sempre negativo. Então, de novo, então vou ter, ó, se esse cara é negativo, eu vou escrever esse aqui como menos x menos 1. Tá? Então, mais, se esse cara é negativo, eu vou escrever menos x menos menos 2, ó, que é mais 2. Tá? Então, eu vou cair nessa equaçãozinha. Resolvendo ela, a gente chega que x é menos meio. Agora, eu vou testar na equação. Então, troco o x por menos meio aqui, troco menos meio aqui. Tá? Então, a gente chega aqui, ó, menos meio mais meio é meio, módulo de meio, 1 sobre 2. Menos meio menos 2 dá menos 5 meio, módulo de menos 5 meio, 5 sobre 2. Juntando aqui dá 3. Então, de novo, não confere. Tá? E por fim, a terceira etapa. Tá? Agora eu vou pegar o intervalo, ó, que tá x é menor ou igual que menos 1, menor que 2. X é maior, né? Ou igual que menos 1, menor que 2. Bom, dentro desse intervalo, ó, esse cara aqui sempre vai assumir valores positivos. Por sua vez, esse cara sempre vai assumir valores negativos. Faz o teste. Pega, por exemplo, aqui, ó, o 0. 0 mais 1, ó, beleza, positivo. Troca aqui por 0, menos 2. Então, qualquer cara dentro desse intervalo acontece isso. Então, nesse cara aqui eu não mexo, ó, fica x mais 1, menos esse aqui eu inverto. Então, vai ficar menos x mais 2 igual a 2. Você vai chegar aqui 3 é igual a 2, que é falso. Então, olha, no caso 1 não conferiu a solução que a gente achou, no caso 2 também não. E na etapa 3 deu uma sentença falsa. Portanto, essa é uma solução que não há equação. Ok? Vamos ver a letra B. Falava o seguinte, o módulo de x mais x sobre x menos 4 igual a 0. Aqui, pessoal, deve ter tido algum erro aqui. Possivelmente não era x, mas tudo bem. Tá? Isso aqui pode ser reescrito, ó. 3 mais x é 4x. Então, isso pode ser reescrito como módulo de 4x sobre x menos 4 igual a 5. De novo, pela propriedade 8 lá, ó. Ou 4x sobre x menos 4 vale 5, ou 4x sobre x menos 4 vale menos 5. Então, aqui a gente tem uma equação no primeiro grau simples nos dois casos. Resolvendo, solução é 20 nonos e 20. Okay? Vamos para a letra C. Aqui gerou bastante problema. Tá? E agora eu não sei se não ficou claro lá nos vídeos ou se você passou batido por vocês. Tá? Olha, eu tenho aqui, ó, módulo de 4x mais 1 sobre x mais 3 menor que 2. Ó.
De novo, pela propriedade 8, quando isso acontece, ó, a gente tem essa situação. Tá? Então, lembra, olha lá as propriedades das desigualdades. Aqui, gente, olha o que vai acontecer. O x mais 3, nós vamos ter que multiplicar ambos os lados aqui das desigualdades por x mais 3, tá? Para poder cancelar esse x mais 3 aqui. Mas, olha, mexer com desigualdade é do caramba, porque você tem que analisar os contextos. Porque, olha só, se esse cara for positivo, quando eu multiplico ambos os lados, não acontece nada com a desigualdade. Mas a gente viu que se eu multiplico ambos os lados aqui por um valor negativo, o que acontecia com a desigualdade? Lembra? Ela inverte o sinal, ela inverte o sentido, tá? Então a gente tem que considerar dois casos para fazer essa operação. Um caso que x mais 3 é positivo e um caso que x mais 3 é negativo. É do caralho, né? A gente tem que fazer. Então vamos considerar o primeiro caso, que x mais 3 é maior que zero. Ou seja, x mais 3 é positivo. Isso vai implicar que x é maior que menos 3. Então essa informação que é importante para mim. E essa também. Por quê? Sendo aqui positivo, ó, quando eu multiplico ambos os lados por x mais 3, a desigualdade aqui não muda o seu sentido, tá? Então eu vou continuar. Então vou multiplicar aqui ambos os lados por x mais 3, tá? Para cancelar esse termo aqui. Então ficou ó, x mais 3 vezes menos 2. Menor, não muda porque x mais 3 é positivo, que 4x mais 1, menor que 2 vezes x mais 3. Também não muda porque ele é positivo. Fazendo as continhas, a gente chega nessa desigualdade. Você pode ir resolvendo ela junto, ou você pode considerar as duas partes dessa desigualdade. Ó. Posso pegar essa aqui primeiro, resolver. Posso pegar essa aqui primeiro e resolver. Ops. Essa aqui primeiro e resolver. Fica a seu critério. Tá? Eu vou dividir aqui. Então, vou pegar primeiro essa aqui. Ó. Tá? Vou dividir essa desigualdade. Então, menos 2x menos 6 menor que 4x mais 1. Fazendo as continhas, um momento aí nós vamos chegar aqui em menos 6x menor que 7. Né? Ó, aí, para esse cara aqui cancelar, eu vou ter que dividir ambos os lados por menos 6. Ok? Quando eu faço isso, ó, inverto o sentido. Então, esse cara fica positivo. Tá? Então, nós chega aqui que x é maior que menos 7 sextos. Aqui, fazendo as continhas do outro lado agora, ó, considerando esse lado aqui, ó, fazendo as continhas, tá? Você pode ir pausando o vídeo e olhando aí com calma, né? Eu estou indo um pouco mais acelerado para não ficar um vídeo muito longo. A gente chega que x é menor que 5 meios. Ó. Então, ó, x é maior que menos 7 sextos e x é menor que 5 meios. Então, a gente tem aqui ó, essa solução para esse caso. Ó. Menos 7 sobre 6 menor que x menor que 5 sobre 2. Tá? Então, a solução é esse intervalo aberto aqui. Então, solução intervalo aberto. Peraí, deixa eu tirar esse rabiscado aqui. Pronto. Agora é o seguinte, ó. Eu tenho que olhar a condição do x nesse caso. A condição era que x é maior que menos 3. Aí agora eu olho para esse intervalo aqui ó, e confiro. Bom, esse intervalo aqui é maior que menos 3. Os valores que estão nesse intervalo são maiores que menos 3. Então, confirma. Então, esse cara aqui é uma solução. Tá? Agora vamos para o segundo caso. O caso em que x mais 3 é menor que zero, é negativo. Né? Isso vai implicar que x é menor que menos 3. Beleza? Então, ó, vou pegar de novo aqui a equação, vou multiplicando os lados por x mais 3. Mas lembre-se, x mais 3 é negativo. Quando eu faço isso, o sinal da desigualdade muda, o sentido da desigualdade muda. Ela menor vai virar maior, tá bom? Então, ó, multiplicando ambos os lados por x mais 3, que é negativo, aqui mudou o sentido. Então, fazendo as continhas aqui, ó, a gente cai nessa equação. Tá? De novo, vou considerar ela, eu poderia ir resolvendo direto aqui, mas vou considerar a equação por equação. Pegando a primeira, ó, fazendo as continhas aqui, eu vou chegar aqui, menos 6x maior que 7, vou multiplicar por menos 1, e depois dividir, ou senão vou dividir ambos os lados por menos 6, dá na mesma, tá? A gente chega que x é menor, porque ó, vai inverter o sentido aqui, por causa do menos 1, ou se eu dividir ambos os lados por menos 6, e a gente chega que x é menor que menos 7 sextos. Na outra, né, considerando agora essa parte aqui, ó. De novo, fazendo a continha, vou chegar que x é maior que 5 meios, certo? Então, o conjunto de solução aqui ó, seria esse conjunto, ó, formado pela união
desse intervalo aberto e desse intervalo aberto aqui. Tá? Então a solução é menos infinito, menos 7 sextos, aberto aqui, 5 meios infinito. Bom? Só que é o seguinte, lembra da condição aqui, ó? Quando eu assumo que x maior que 3 é negativo, x vai ser menor que menos 3. Se x é menor que menos 3, vai acontecer um problema. Ó. Nem todo cara aqui é solução para mim. Vai ser solução para mim só os caras que sejam menor que menos 3 aqui. Ó. Digamos que o menos 3 está aqui. Vou pegar somente os caras aqui que sejam menor que menos 3. Tá? Então, aí, a conclusão desse segundo caso é que a solução, então, é menos infinito, menos 3. Que seria a solução. Então, vou considerar os caras daqui, ó, que são menor que menos 3. Tá? Então, a conclusão geral do exercício. Ó. Se x mais 3 maior que zero, a solução é todo x pertencente aos reais, tal que menos 7 sexto menor que x menor que 5 meios. Foi lá no primeiro caso. E se x mais 3 menor que zero, a solução é todo x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 3. Por quê? Porque eu não peguei aqui tudo. Ó, por causa da condição do exercício. Para ser negativo, tem que ser os caras menor que menos 3 aqui. Ok? Então, esse exercício aqui gerou bastante confusão. Então, peço que vocês tenham bastante atenção nele. Ok? A letra D é uma equação do segundo grau. A gente já viu como resolvê-la usando aí o discriminante. Tá? Só que a hora que você calcula aí o discriminante, você chega que ele vale menos 3. Então, a gente já viu que isso não tem solução. Ok? Vamos agora para o exercício 3. Ó. O exercício 3 pede para você fazer a seguinte operação. Ó. 5 sobre x menos 2, mais 3 sobre x mais 2, menos x menos 1 sobre x2 mais 4. Em outras palavras, né, você vai somar essas frações aqui, cuja o numerador, e aqui no caso do denominador também, são polinômios. Tá? Aqui nós já aprendemos como fazer, nós precisamos primeiramente tentar fatorar essa expressão do melhor jeito possível. Tá? Essa aqui já está na sua forma irredutível, essa também. X ao quadrado mais 4 também já está na sua forma irredutível. Se fosse x ao quadrado menos 4, aqui nós teríamos a diferença de 2 quadrados, mas x2 mais 4 já está na sua forma irredutível. Tá? O primeiro passo é a gente olhar se tem fatores comuns, lembra? Para analisar o grau desse fator comum. Nesse caso, não tem nenhum fator comum. Tá? Então, a gente só tem fator em comum. Aí, nos fatores em comum, a gente analisa o expoente. Ó. E aqui, o que acontece? Ó? Eu tenho que considerar esse cara sendo fator inteiro, esse sendo inteiro e esse sendo inteiro. Ó. Então, aqui é como se fosse x menos 2 elevado a 1, aqui x mais 2 elevado a 1, e aqui x2 mais 4 elevado a 1 também. Ou seja, o grau aí é 1 em todos. Tá? Então, o MMC aqui no caso vai ser o produto desses três fatores. Tá bom? Então, o MMC aqui dessa expressão, ó, é x menos 2, x mais 2, x ao quadrado mais 4. O que a gente tem que fazer agora, né? É óbvio, né? É aquele negócio que você aprendeu na escola, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas por que a gente faz isso? Eu já expliquei lá no vídeo anterior, né? A gente vai agora, para poder transformar toda essa expressão em uma expressão que seja aqui, ó, o denominador, nós temos que igualar também os numeradores. Então, para isso, eu vou ter que multiplicar esse cara aqui por x mais 2 e x à quarta mais 4. Ou, né, se você tem dificuldade de entender, divide pelo de baixo. Eu vou dividir tudo isso aqui por de baixo. Ó. Esse cara dividido por esse. Então, esse x menos 2 vai se cancelar com esse aqui. Então, sobra só ó, x mais 2, x ao quadrado mais 4. Então, isso que eu multiplico por 5. Ó. Tá aqui. O 3, ó, vou ter que multiplicar por x menos 2, x ao quadrado mais 4, para poder igualar. Ou, usa lá, divide para baixo, multiplica de cima. Chegando nesse resultado. E o menos x menos 1, eu vou ter que multiplicar por x menos 2, x mais 2. Tá? Agora, gente, é só fazer continha aqui. Ó. Então, ó, fazendo as continhas, ó, já fui fazendo. Ó, aí você confere aí com o seu pausa o vídeo. O único detalhe é o seguinte, ó, nessas continhas. Aqui é só fazer distributivo e juntar o que der para juntar. Tá? Os monômios que tem aí a parte literal semelhante, igual. Então aqui, ó, percebam que x menos 2, x mais 2 é a diferença de 2 quadrados, que é x2 menos 4. Tá? E aí, quando eu fiz isso, ó, perceba que eu fiquei com x2 menos 4 e x2 mais 4.
Isso aqui também é uma diferença de 2 quadrados, ó. Seria x à quarta menos 16, porque x à quarta é x ao quadrado, tá? E 16 é 4 ao quadrado. Então, isso aqui seria a forma, né, expandida de x à quarta menos 16. Então, eu já arrumei aqui, tá bom? Aí, fazendo as continhas, pausa o vídeo, confere aí com o seu, a gente chega como solução esse cara aqui, ok? O exercício 4 dizia o seguinte: explique por que precisamos racionalizar frações cujos denominadores possuem números irracionais. Explique um procedimento para fazer tal racionalização e apresente pelo menos um exemplo. Aqui é um também envolvendo uma questão mais conceitual, né? De novo, só retomar as notas de aula, está tudo explicado lá. Bom, a gente já viu, né? Eu tentei ser o mais simples possível, que não é possível fazer, não seria possível realizar a divisão de um inteiro por um irracional, né? Então a gente precisa multiplicar a fração por uma outra do tipo que é um fator racionalizante dividido pelo próprio fator racionalizante. Que isso dá isso aqui é igual a 1, isso não altera o resultado da fração, né? Um exemplo, 15 sobre 2 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. O fator racionalizante aqui, ó, seria a raiz cúbica de 5 elevado a 3 menos 2, que é a raiz cúbica de 3 quintos. Então, eu vou multiplicar, né, 15 sobre 2 raiz cúbica de 3 sobre 5. Vou multiplicar por raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 5. Isso aqui é igual a 1, então não altera esse resultado. Fazendo as continhas, a gente chega que isso é 3 sobre 2, raiz cúbica de 3 quintos. Tá? Então, racionalizei. Ó. Veja que a fração aqui, seu denominador não é mais número racional. Tá bom? O exercício 5 era para a gente racionalizar esses dois denominadores aqui. Tá bom? Vamos fazer isso. Então, ó, a letra A, raiz de x sobre raiz de x mais 2. Fator racionalizante de x mais 2 é raiz de x menos 2. Tem um vídeo, tem todo o material explicando isso. Vai lá checar, tá? Então, multiplicando, ó, essa fração por raiz de x menos 2 sobre raiz de x menos 2, fazendo as continhas, a gente chega que o resultado é x menos 2 raiz de x sobre x menos 4, para racionalizar. E o último, ó, raiz de x mais 1 menos 1 sobre raiz quarta de 3 ao cubo. O fator racionalizante de raiz quarta de 3 ao cubo é raiz quarta de 3 elevado a 4 menos 3. Né? Eu faço esse menos esse. Eu já expliquei, eu mostrei tudo isso num vídeo. Da raiz quarta de 3. Então, vou multiplicar esse cara por raiz quarta de 3 sobre raiz quarta de 3. Fazendo a continha, isso dá esse resultado. Veja, 3 não é número racional. Bom, pessoal, é isso. Essa é a resolução dos exercícios. Confiram, tá? É importante vocês estudarem essas questões para a prova, para não ficar dúvida. Tá bom? Então, boa semana e bom trabalho aí nas outras atividades.